Bom, se eu começo o vídeo com essa cara, já tá mais do que óbvio o que aconteceu, né? Mais uma derrota para a Rússia. Já perdi as contas de quantas vezes a gente já perdeu para a Rússia nesse ano, mas aí a seleção brasileira sub-21 fez a sua estreia aí no Mundial. Acabou sendo derrotada aí pela Rússia por 3-2 e a gente vai comentar. Vai fazer análise agora. Primeiro eu já peço que você se inscreva no canal, não deixe de deixar o like, compartilhar, ativar as notificações. Faltam 10 inscritos para a gente chegar aos 800, então não deixe de se inscrever. Brasil aí perdeu mais uma vez para a Rússia, né? Virou passeio. A gente não vai ganhar da Rússia nunca esse ano, deixa para o ano que vem, né? Para a próxima temporada. Por 3-2, é importante frisar o seguinte: esse time da Rússia, lembrando que é Mundial Sub-21, jogou o europeu, né? Jogou o europeu do ano passado e é atual campeã, né? Assim como na maioria das categorias de base, a Rússia sempre chega muito forte por europeu e costuma faturar o título. A seleção brasileira, assim como nas outras categorias, não jogou o Sul-Americano do ano passado porque não teve, né? Por causa de todo o problema da pandemia, do Covid e tal. Então a seleção brasileira não tá com todo esse ritmo de jogo que a Rússia tem, e aí é claro que é uma das coisas que afeta. Também é importante lembrar que esse time da Rússia aí é prata no Mundial Sub-19 em 2019. É muito bom lembrar isso, é muito importante lembrar, porque é claro que você sobe de categoria. Então esse mesmo time da Rússia que venceu o Brasil hoje foi prata no Mundial Sub-19 em 2019, né? Perderam para a Itália na final por 3-1, subiram de categoria e hoje estão aí no Sub-21 e são um dos fortes candidatos para o título. Seleção brasileira fez um jogo bom, eu não vou mentir que eu gostei muito do que eu vi, a gente vai comentar aqui. Primeiro set aí, a seleção brasileira venceu 25-16, depois 25-22 para a Rússia. O Brasil passou o carro no primeiro set, 25-16, depois 25-22 para a Rússia, 25-23 para o Brasil, 25-21 para a Rússia. No quarto set, aí no quinto, acho que 15-9, algo assim. O Brasil aí já caiu muito de rendimento. A gente pega aqui os ataques, 57 pontos de ataque da Rússia contra 47 do Brasil. 10 pontos de bloqueio do Brasil contra 8 da Rússia, 8 pontos de saque do Brasil, 8 aces, né, contra 6 da Rússia. Aqui a gente vê, né, erros, 37 erros da Rússia contra 33 do Brasil, e eu já vou comentar isso daqui a pouco. Os maiores pontuadores aí foi o Duane Kim, 18 pontos da Rússia, e o Darlan, é isso mesmo, irmão do Alan, oposto da seleção brasileira principal. O Darlan é irmão dele, foi o maior pontuador do Brasil com 18 pontos. E o Paulo foi o segundo maior com 17, é isso? 17 pontos. Eu gostei muito do que eu vi na partida de hoje. Eu já estava falando com o pessoal e tal, que eu já vi 4 categorias, né? A gente já viu 4 categorias de base esse ano. A gente viu o Sub-20 feminino, o Sub-19 masculino, o Sub-18 feminino que tá rolando agora, vai jogar hoje. E agora esse Sub-21, e das 4, essa seleção Sub-21, né, comandada pelo Giovanni Gávio, né, campeão olímpico, treinou o Sesc durante muito tempo. Essa seleção Sub-21 é a mais parecida das 4 com a seleção principal, é a que joga de maneira mais parecida, né? E isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Lógico. Para quem acompanha a seleção masculina sabe como que funciona, né? A gente tem uma virada de bola, uma das melhores do mundo, né? O Brasil, a Polônia são os dois que têm a virada de bola assim mais absurda. A seleção brasileira costuma não ter tanto problema nos jogos porque costuma resolver sempre na virada de bola. Recebe o saque e já vira, independente de qual saque for, da maneira que o saque for. E é claro que quando a gente vê a virada de bola da seleção cair de rendimento, a gente costuma ter problema. E hoje, aí nesse Sub-21 foi a mesma coisa. O Brasil começou a ter dificuldades ali na virada de bola, o saque da Rússia começou a entrar muito forte, o pessoal ali começou a se desconcentrar, e aí quando caiu a nossa virada de bola ficou difícil buscar, porque assim como a seleção principal não é uma seleção que bloqueia muito, né, os jogadores não são tão altos assim, não bloqueiam muito, o saque do Brasil é muito bom, isso eu não posso deixar de dizer. O Gustavo, levantador, muito bom.
muito bom. Eu já tinha, ele jogou, inclusive, o Mundial Sub-21 em 2019, ele jogou o Sub-19 e o Sub-21, jogou as duas categorias, assim como o Arthur, né? Para o Arthur Bento, né? O capitão da Sub-19 jogou o Mundial Sub-19 e tá nesse Mundial Sub-21, ficou no banco, hoje não entrou. Mas é um levantador muito bom, o Gustavo. Eu já tinha ouvido, já tinha visto vídeos dele. Ele jogou o campeonato de seleções no ano passado por São Paulo. É muito bom, mas eu não sabia que era tão bom assim. Ele realmente joga muito bem, saca muito bem e tem uma distribuição muito boa. O Gustavo, com um passe na mão, dá muito trabalho, né? Então, deu para ver isso hoje. Ele distribuiu bastante para os centrais. Deixa eu até pegar aqui. Bastante, eu não sei, mas quer ver? Eu vou pegar aqui os números. Mas é um levantador que, se a gente tiver o passe na mão, ele vai dar muito trabalho. Vai ser só bloqueio simples. Ele deixou o Darlan muitas vezes no bloqueio simples, né? Só que quando o passe do Brasil parou de sair, a coisa começou a complicar, né? A gente vê aqui os centrais, né? Tem 5 pontos aqui, 2 pontos. Tem que distribuir mais para os centrais, é lógico, como toda categoria de base. Mas é importante, já deu para reparar nesse time já no primeiro jogo, é muito importante que o passe saia na mão, muito importante. O Gustavo sabe acelerar muito o jogo, sabe variar bastante, então se o passe chega na mão dele, é quase certeza que vai ser bloqueio quebrado, vai ser bloqueio simples. Então, e aí é lógico que vai facilitar a nossa virada de bola, que é o que alimenta essa seleção brasileira, não só essa, como a seleção brasileira como um todo, pelo menos no masculino. Então é muito importante que o nosso passe saia. E aí, é claro, quando a Rússia começou a apertar no saque, parou de errar, né? Até o quarto set, finalzinho do terceiro, o Brasil estava com 10 erros, 10, 12 erros a menos que a Rússia. A Rússia erra muito, isso não é só no masculino, é no feminino também. Se vocês virem o vídeo que eu postei essa madrugada, eu vou deixar o card aqui, a Rússia é um time que erra bastante, errou muito mais que o Brasil. E aí deu pra gente ver aqui que no final da partida ficou quase igual, né? A Rússia com 37 e o Brasil com 34. Então, assim que a Rússia começou a forçar mais o saque, parou de errar, o Brasil começou a se complicar ali no passe, na virada de bola, começou a errar demais, dá muito ponto de graça pra Rússia. E aí, é claro que a gente começou a se complicar. Então, já dá pra adiantar isso só pelo primeiro jogo. Essa seleção aqui é muito parecida com a principal. Então, o passe precisa sair. Por sinal, o Adriano estava jogando. Eu nem vi quantos pontos ele fez, mas ele jogou bem, né? Tava mais no passe, né? O Adriano. Ele ficou mais como ponteiro de preparação. Deixa eu ver aqui. Ele fez 14 pontos, Ele fez 14 pontos. Então, é muito importante nessa seleção aqui, assim como é na principal masculina, que o passe saia. Se o passe sair, se a gente tiver o passe na mão do Gustavo, levantador, vai facilitar muito a nossa virada de bola. E se a nossa virada de bola funciona, é difícil parar. A gente viu isso no primeiro set. O Brasil fez 25-16, errou pouquíssimo no primeiro set. Deixa eu ver até aqui se eu consigo pegar aqui no primeiro set. O Brasil errou muito pouco. Errou pouquíssimo no primeiro set porque o passe estava saindo na mão. A Rússia não conseguia forçar o saque para cima do Brasil, o passe saía na mão. O Gustavo sempre deixava o Darlan com bloqueio simples, o Paulo com bloqueio simples, o Adriano com bloqueio simples. E aí, quando a nossa virada de bola funciona, como eu disse, é muito difícil pegar. O Brasil vai fazendo os pontos e aí fica difícil. Quando chegou no quarto set e no tie-break que o Brasil perdeu, a gente começou a errar demais. Por falta de concentração, também porque o saque da Rússia estava entrando muito forte. Então, quando o Brasil passava a bola de graça, não conseguia chegar no bloqueio, né? E quando o Brasil teve a oportunidade de contra-ataque, não conseguiu pontuar, né? O Darlan até errou, depois foi substituído no tie-break. No tie-break, o Brasil vai ponto a ponto até o 7-7. O Brasil jogando muito bem, a virada de bola muito sólida. Só que aí o saque da Rússia entra, a Rússia faz... Não, o saque do Brasil entra, a Rússia faz a virada de bola 8-7. E aí que vem o problema que fez a gente aí perder o jogo. O russo saca, o Pedro, né, o líbero nosso, faz a defesa, a bola sobe, e aí fica todo mundo olhando, ninguém vai lá levantar, pôr pra cima, fazer qualquer coisa, só pra passar a bola pro outro lado, fica todo mundo olhando. E aí a bola cai, fica aquela gritaria... E a Rússia faz 9-7 e depois desse 9-7 o Brasil não se encontrou mais. A Rússia acho que fez 13-8, depois o Brasil ainda fez um ponto e a Rússia fechou 15-9. Então, infelizmente o Brasil acabou se desconcentrando,
principalmente quando a virada de bola caiu de rendimento. Então, é o primeiro jogo só desse time, gostei muito do que eu vi. Quem assistiu o jogo inteiro eu acho que vai concordar comigo, é uma seleção muito promissora. Lembrando que a gente ficou em terceiro no Mundial Sub-21 de 2019, não é o mesmo time, mas a gente ficou em terceiro. O Brasil costuma sempre vir mais forte para o Sub-21, é o maior campeão da categoria, então é muito importante nesse time. Já olhando pelo primeiro jogo, já é importante falar. É muito importante que o passe saia na mão e que a virada de bola aconteça, porque senão vai complicar bastante. Vamos aguardar aí para as próximas partidas. Essa foi só a primeira, 3-2, o Brasil conseguiu um pontinho aí, a Rússia fez 2. Vamos aguardar as próximas. Hoje, 10 horas da noite, tem Brasil e Eslováquia. Deve acabar lá mais ou menos 11h30, meia-noite. Eu trago um vídeo aqui no canal com a análise no Mundial Sub-18. É isso então, mais uma análise, mais um vídeo. Até hoje à noite. Falou!